Bíblia oferece uma orientação clara e profunda sobre sonhos, visões e revelações, apresentando critérios detalhados para discernir se uma experiência sobrenatural vem de Deus ou de outras fontes, como o inimigo, o diabo. Esse discernimento é essencial para proteger os fiéis de enganos espirituais e garantir que suas experiências estejam alinhadas com a vontade divina. Como a influência espiritual pode vir tanto de Deus quanto do diabo, a capacidade de discernir essas influências é crucial para a vida cristã, pois ajuda a pessoa a seguir os caminhos de Deus sem se deixar levar por falsidades ou ilusões. Sonhos e visões são meios importantes de comunicação divina, utilizados por Deus para instruir, advertir, encorajar e guiar seus servos. No entanto, a Bíblia também alerta que o inimigo pode usar esses mesmos meios para enganar, confundir e desviar as pessoas da verdade. Portanto, é essencial que os cristãos conheçam os critérios bíblicos para discernir se uma experiência sobrenatural é genuinamente de Deus ou se é uma armadilha espiritual. Abaixo estão algumas considerações e significados bíblicos, juntamente com exemplos e princípios extraídos das Escrituras, que ajudam nesse processo de discernimento. A Bíblia está repleta de exemplos em que Deus utilizou sonhos e visões para se comunicar com seus servos, e essas experiências sobrenaturais têm um propósito claro e elevado. Elas podem servir como avisos, direcionamentos ou profecias, e sempre refletem o caráter imutável de Deus, sua justiça, amor e seu desejo de guiar e proteger seu povo. Além dos exemplos clássicos como José, Daniel, Pedro e Paulo, há muitos outros relatos bíblicos que mostram como Deus usou sonhos e visões ao longo da história para manifestar sua vontade e direcionar a vida de indivíduos e nações. Sonhos e visões de Deus. Ao longo da história bíblica, Deus frequentemente se revelou por meio de sonhos e visões, usando esses métodos para transmitir mensagens que eram vitais para o desenvolvimento do seu plano redentor. Essas experiências sobrenaturais serviam como um canal pelo qual Deus transmitia verdades profundas, advertências e revelações sobre o futuro, sempre de acordo com sua palavra. Esses sonhos e visões eram enviados para instruir, advertir ou fortalecer aqueles a quem ele escolheu, como José, Daniel, Pedro e Paulo. Esses exemplos mostram que, quando Deus fala por meio de sonhos e visões, ele o faz com clareza, consistência e propósito, visando o bem maior de seu povo. Exemplos bíblicos de sonhos e visões de Deus. Primeiro, José do Egito, Gênesis 37, 40 e 41. José, o filho de Jacó, é um exemplo clássico de alguém que recebeu sonhos proféticos de Deus. Ainda jovem, José teve 2 sonhos em que viu seus irmãos e pais se curvando diante dele. Gênesis 37. Esses sonhos eram simbólicos e previam o futuro de José como um líder no Egito, embora sua família, a princípio, não compreendesse nem aceitasse esses sonhos. Mais tarde, no Egito, José foi chamado para interpretar os sonhos do faraó, que previam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Gênesis 41. A interpretação de José, dada por Deus, salvou o Egito e a família de José da destruição, mostrando que Deus usava os sonhos para realizar seus planos de salvação. Segundo, Daniel 2 e 7. Segundo, Daniel 2 e 7. Daniel, um dos profetas mais renomados do Antigo Testamento, foi agraciado com visões e sonhos proféticos que descreviam eventos futuros com precisão impressionante. No capítulo 2 de Daniel, Deus revelou a interpretação de um sonho que o rei Nabucodonosor havia tido, no qual uma estátua representava reinos futuros. Daniel não apenas interpretou o sonho, mas também revelou seu significado espiritual e histórico, mostrando que Deus é soberano sobre os reinos da terra. No capítulo 7, Daniel teve uma visão de 4 grandes animais que representavam 4 reinos poderosos. Essa visão profética estendeu-se até o fim dos tempos e revelava o triunfo final do reino de Deus sobre todos os reinos humanos.
Deus usou essas visões para fortalecer Daniel e os israelitas, mostrando-lhes que, apesar das tribulações, o Senhor estava no controle da história. Terceiro, Pedro e Paulo. Atos 10, 9 a 16, 16, 9. No Novo Testamento, Deus também usou visões para guiar a vida dos apóstolos e a expansão da igreja. Pedro, em Atos 10, teve uma visão em que Deus o instruiu a não chamar impuro aquilo que ele purificou. Essa visão preparou Pedro para pregar o evangelho aos gentios, algo que até então era considerado impensável para os judeus. Paulo também teve várias visões que o guiavam em seu ministério. Em uma visão relatada em Atos 16, 9, Paulo viu um homem macedônio pedindo ajuda, o que levou Paulo e seus companheiros a levar o evangelho à Europa pela primeira vez. Essas visões não eram apenas direcionais, mas faziam parte do plano soberano de Deus de espalhar a mensagem de salvação pelo mundo. Quarto, Jacó, Gênesis 28, 12 a 15. Outro exemplo notável de sonho dado por Deus é o de Jacó, que enquanto fugia de seu irmão Esaú, teve uma visão de uma escada que ia da terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Nesse sonho, Deus reafirma sua aliança com Abraão e Isaque, prometendo a Jacó que sua descendência herdaria a terra e que ele estaria com Jacó onde quer que fosse. Gênesis 28, 12 a 15. Esse sonho deu a Jacó uma certeza do cuidado e da presença de Deus em sua vida, mesmo em tempos de grande adversidade. Sonhos e visões do inimigo. Diabo. A Bíblia adverte repetidamente sobre o poder enganador do diabo, referindo-se a ele como o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Satanás é habilidoso em enganar, criando ilusões e falsidades para afastar as pessoas da verdade de Deus. Ele pode usar sonhos e visões como ferramentas para confundir e desviar os crentes. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, ele é descrito como aquele que se disfarça como anjo de luz, o que significa que suas tentações e enganos podem parecer justos ou virtuosos, mas na realidade são armadilhas espirituais. Objetivos das visões e sonhos do inimigo. Esses sonhos e visões que não vêm de Deus têm como principal objetivo afastar as pessoas do caminho da verdade e conduzi-las ao erro. O diabo sabe que uma de suas maiores armas é a enganação, e ele tenta usar o mundo espiritual para influenciar as pessoas a se desviarem do plano divino. Os sonhos e visões malignos podem parecer tentadores, ou até mesmo oferecer respostas fáceis para problemas difíceis, mas eles sempre levam ao afastamento da vontade de Deus. Revelações e profecias. A Bíblia não só nos ensina sobre as verdadeiras revelações de Deus, mas também adverte severamente sobre a existência de falsos profetas e falsos ensinamentos. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus alerta os seus seguidores com estas palavras: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Este aviso destaca a realidade de que o inimigo pode tentar utilizar sinais e maravilhas para confundir os crentes. Os falsos profetas podem parecer convincentes e realizar feitos impressionantes, mas suas mensagens são enganosas e visam afastar as pessoas da verdade de Deus. Discernimento bíblico. O discernimento espiritual é crucial para identificar esses enganos e proteger-se do perigo espiritual. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, os crentes são instruídos a não crer em todo o espírito, mas prová-los para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esta passagem reforça a necessidade de testar todas as revelações, sonhos ou visões à luz da Bíblia, pois a palavra de Deus é o padrão infalível contra o qual qualquer revelação deve ser medida. Consequências dos falsos profetas. A Bíblia contém vários exemplos de falsos profetas que tentaram desviar o povo de Deus.
Em Jeremias capítulo 14, versículos 14 e 15, Deus fala sobre esses falsos profetas, dizendo: os profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações, idolatrias e os enganos do seu próprio coração. A consequência para aqueles que seguem falsos profetas é a destruição espiritual e, em muitos casos, física. Por isso, a vigilância e o discernimento são tão importantes, características de revelações verdadeiras. Assim como há falsos profetas e revelações enganosas, Deus continua a se revelar através de sonhos, visões e profecias autênticas. No entanto, essas experiências sempre estarão alinhadas com sua palavra e nunca contrariarão os princípios bíblicos. Algumas características de revelações verdadeiras incluem: 1. Alinhamento com a palavra de Deus. Toda revelação genuína estará de acordo com os ensinamentos das Escrituras. Deus não se contradiz, e suas mensagens sempre refletem o caráter e os valores que ele já estabeleceu em sua palavra. Por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo, impacto edificante. As revelações de Deus trazem edificação, consolo e exortação. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, Paulo afirma: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação. Uma verdadeira revelação de Deus sempre servirá para o bem-estar espiritual do indivíduo e da comunidade. Terceiro fruto espiritual. A autenticidade de uma revelação pode ser verificada pelos frutos espirituais que ela gera. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, descrevem o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se uma revelação promove esses frutos, há uma grande probabilidade de que ela seja de origem divina. Conclusão. Sonhos, visões e revelações podem vir tanto de Deus quanto do diabo. A chave para discernir sua origem está no alinhamento com a palavra de Deus, no impacto que trazem à vida da pessoa e no fruto espiritual que geram. É importante lembrar que Deus nos deu ferramentas para testar essas experiências, como a oração, o estudo bíblico e o discernimento espiritual. Essas práticas são fundamentais para garantir que as revelações sejam usadas para a glória de Deus e para o bem dos outros. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, somos lembrados dos frutos que o Espírito Santo produz, e esses frutos são um indicador claro de quando algo vem de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Este é o padrão pelo qual devemos avaliar todas as revelações e experiências espirituais. Versículo final para a meditação. Examinem tudo. Retenham o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 21 e 22. Este versículo nos encoraja a sermos sempre vigilantes, examinando cuidadosamente todas as experiências espirituais e mantendo somente aquilo que é verdadeiro e edifica.